Olá, eu sou o pastor Adil Costa, prazer e uma alegria ter você aqui no nosso canal. Antes da nossa mensagem eu tenho dois pedidos a fazer. O primeiro deles é que se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. E o segundo, para você clicar no sininho. Todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação aí no seu celular. Então vamos ficar agora com a mensagem que com certeza o Senhor tem uma palavra forte para falar ao meu e ao seu coração. Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Amém? Irmãos, nós estamos no trimestre da santificação. Nós estamos ministrando e falando sobre a questão da santificação. A cooperadora Ceissa leu um texto aqui que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E nós precisamos entender o que é ser uma pessoa santa, o que é ser uma pessoa santificada. E esse texto, ele vem falar de alguns tipos de pessoas que são diferentes uma das outras, de pessoas que abrem mão de viver o bem de Deus para comer das migalhas que caem da mesa. O Senhor tem o melhor preparado, porém essas pessoas abrem mão do melhor de Deus para viver uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida sem evolução.
Amém? E nós estamos vivendo um tempo meio complicado, um tempo muito difícil. O tempo que nós estamos vivendo hoje é muito difícil. Por quê? Porque não se aplica a realidade diante daquilo que nós vemos e diante daquilo que nós estamos vivendo. A palavra verdade, ela está ficando para trás. Já não é mais tão valiosa como era antigamente. Aquilo que é certo hoje já não está assim tão certo, porque o que está errado acaba ganhando terreno e há uma manipulação de mentes, há uma manipulação de corações para fazer com que o povo creia em algo que é totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina, aos princípios, valores e costumes cristãos. Amém? Amém. Portanto, nessa noite eu quero pensar junto com os irmãos sobre esta palavra. A palavra que fala do semeador. E o semeador é o Senhor Jesus. E a terra somos nós. E aí existem alguns tipos de terra. É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas é interessante, né? Que Jesus, ele cria situações, fórmulas e maneiras de falar com o seu povo, de ministrar a vida do seu povo. E é importante nós entendermos isso. Então o texto começa dizendo o seguinte: que depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Ou seja, com ele estavam os 12, né? Ou seja, Jesus estava fazendo aquilo que ele veio para fazer. Ele estava cumprindo o seu papel, que era operar sinais, prodígios e maravilhas. Muitos criam e outros não criam, assim como nos dias de hoje. Amém? Amém. Então quem cria, recebia, e quem não cria, ficava na vontade, porque só recebe quem crê. Amém. Quem não crê, não recebe absolutamente nada. Você sai de um culto com teu coração cheio, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, e ela nos faz sentir que Deus, ele é um Deus poderoso, que ele é um Deus que faz. Porém, se esta palavra não for cultivada em nossos corações, nada vai acontecer. A nossa vida vai se manter na mesmice de sempre, e nada vai mudar, e pode até piorar. Por quê? Quando eu não venho, quando eu não frequento a igreja, o inimigo não tem preocupação com a minha vida. Agora, quando eu estou dentro da casa do Senhor, o inimigo se levanta com todas as forças contra a minha vida, para querer me destruir de uma forma ou de outra. E quando eu estou fora da cobertura de Deus, fora da graça, fora da misericórdia, eu sou uma presa muito fácil do inimigo, e passo a viver uma vida miserável no que diz respeito à vida espiritual. Porque o que é uma pessoa miserável? É uma pessoa que não tem absolutamente nada. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que vivem uma vida miserável na questão espiritual, porque não tem absolutamente nada de espiritual na sua vida, só enxerga o que há diante dos seus olhos, não passa disso. E aí nós voltamos lá. É interessante como o Senhor, ele trabalha no culto, como o Senhor, ele opera dentro do culto, né? Aí nós voltamos para a palavra preliminar da operadora 6, onde ela diz que você tem que contemplar. E contemplar ao Senhor, você precisa se colocar na presença dele para poder contemplar a ele. Para você contemplar ao Senhor, você precisa tirar os olhos de algumas coisas e focar os seus olhos nele. Porque se você continuar olhando para aquilo que não é para você olhar, você nunca vai contemplar ao Senhor, e muito menos a glória dele na sua vida. Amém? Amém. Mas olha que interessante, continuando aqui no versículo 2, diz o seguinte: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Então olha só, coisa linda, né? Essas mulheres estavam acompanhando Jesus, mulheres que tinham sido libertas de quê? De demônios e de doenças. Aí fala aqui, Maria, chamada Madalena, de quem saiu 7 demônios. Tinha pouco demônio essa mulher, né? 7 demônios a mulher carregava nas costas. Jesus amado, imagina como é que não era essa mulher. Então ela foi liberta. Os demônios abandonaram a vida dela, porque ela teve um encontro, ela contemplou Jesus.
ela contemplou Jesus, ela abriu mão de coisas para poder enxergar Jesus, para poder viver Jesus. E com isso, aquela perturbação que existia na vida dela, quem sabe existia na vida dela, na família dela, na casa dela, e tudo que dizia respeito a ela, saiu, desapareceu. Por quê? Porque ela contemplou Jesus. E quem contempla Jesus não escolhe outro caminho. O caminho é só Ele, não existe outro. Amém? Então essas mulheres, elas começaram a acompanhar Maria, chamada Madalena, a quem havia 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, ou seja, na casa do inimigo, né? Porque Herodes, ele era o inimigo declarado de Jesus. Ele queria matar Jesus a todo custo. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Além de tudo, elas ainda ajudavam a sustentar os 13. Amém? Mas Jesus não era filho de Deus? Por que Jesus permitiu que essas mulheres viessem sustentar ele? Então Jesus olha para aquela multidão e ele começa a contar uma parábola. E qual parábola? A parábola do semeador. Ele diz: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Ou seja, as sementes estavam ali, não tinha terra, não estavam cobertas por absolutamente nada. A ave se alimenta do quê? De semente. As aves vieram e se alimentaram daquelas sementes. Continuando, parte delas caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade suficiente. Ou seja, pedra não tem como você buscar água, a raiz não tem como. A raiz não atravessa a pedra. A raiz procura água quando ela está na terra. Vocês já me ouviram dizer isso aqui. Você planta uma árvore e essa árvore ela vai aprofundando as raízes, e quando passa muito tempo sem chover, o que ela faz? A raiz vai se aprofundando até encontrar água para poder sustentar ela. Então isso quer dizer o quê? Que a pessoa que ela tem raiz profunda, ela é forte, consequentemente ela se torna forte. Mas se a pessoa ela está sobre uma pedra, ou melhor, se ela é a pedra na qual caiu a semente, não vai frutificar. Então continuando, 7, versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram a planta. Então, até caiu na terra, né? Até estava na terra, porém ela cresceu, mas os espinhos cresceram também. E todo mundo aqui já viu essas cerquinhas de espinho que se colocam em volta de muro. Todo mundo conhece isso, né? Tenta pôr a mão para você pegar ou chegar até a terra no meio desses espinhos. Você não vai conseguir, porque não tem passagem. Então essa semente ela foi sufocada. Ela até brotou, porém ela não conseguiu crescer e aflorar, porque ela foi travada, foi sufocada. Outra, aí vem 8. Outra ainda caiu em uma boa terra. Aleluia. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Aleluia. Você sabe que tipo de conta é essa? Uma semente foi lançada e foi colhido 100. Aleluia. De uma semente se colheu 100. Por quê? Aleluia. Estava na terra boa. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu perguntei a você: que tipo de terra você é? E a pergunta é essa. E eu preciso refletir, você precisa refletir, nós precisamos refletir. Porque pela qualidade da terra que nós formos, vai ser a medida que nós vamos ser abençoados. Não ouvi nem um amém. Glória a Deus. Aleluia. E aí vamos de novo pegar o gancho da cooperadora 6. Quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu não sabia nem quem eu era. Hoje eu sei quem eu sou. Aleluia. Amém? Amém. Mas para a pessoa chegar a um ponto de falar hoje eu sei quem eu sou, existem processos.
processos que vêm sobre as nossas vidas não é para nos fazer parar, não é para nos fazer desistir, é para nos moldar, é para nos limpar, é para nos tornar uma terra pura, é para nos tornar uma terra boa, para que a semente, que é a palavra de Deus, possa crescer e dar fruto de 100 por 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvido para ouvir, aquele que tem ouvido para ouvir, ou seja, isso aqui é para quem quer. Amém. Todo mundo ouve aqui? Amém. Tem algum surdo aqui? Não, né? Então você está ouvindo. E a palavra está dizendo: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Você ouviu ou você escutou? Aleluia. Agora, se você estiver prestando atenção na palavra que está saindo do altar, você está escutando o teclado, mas você está ouvindo a palavra. E o que fica não é o que você escuta, é o que você ouve. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem pessoas que estão tão cheias de problema, tão cheias de dificuldade, com a vida tão atribulada, que ela vem para o culto e ela não consegue conectar-se com o céu, porque ela não desliga daquilo que está acabando com a vida dela enquanto ela está aqui. E o momento em que você entra neste lugar, que é um local de adoração, que é um local onde você vem para reverenciar o Deus que você escolheu servir, porque Ele não forçou você a estar aqui, foi você que escolheu servir esse Deus. Quando você entra neste lugar, para quê? Para você receber da parte dele auxílio para a tua alma, auxílio para as tuas emoções, para que você possa viver nesta terra e passar pelos processos sustentado pelas mãos fortes do Senhor. Aleluia. Mas neste momento é o momento de desligar-se dessa terra e ligar no trono da glória de Deus, para receber e ouvir o que Ele está falando. Então Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas quem estava com Jesus? Os discípulos. E os discípulos não entendiam o trabalhar de Deus ainda, porque não havia sido revelado aquilo que Deus tinha para fazer aos discípulos. Eles estavam numa sala aprendendo. Deu para entender? Amém. É um sentido figurado. Amém. Eles estavam numa sala de aula acompanhando Jesus para aprender, até chegar o momento de serem aprovados. Aleluia. E eles não entendiam. E quando você está numa sala de aula que você não entende algo, o que é que você faz? Levanta a mão e diz: professor, posso fazer uma pergunta? Os discípulos levantaram as mãos e disseram assim: Jesus, explica um negócio para a gente, por favor. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês já conseguem enxergar o agir de Deus, vocês já conseguem entender o agir de Deus, mas este povo não. E este povo precisa entender e precisa conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é importante ter o conhecimento e o entendimento da palavra, porque de nada vale eu estar dentro de uma igreja e não entender o que a palavra quer dizer para mim. De nada vale eu estar dentro de uma igreja e me intitular um cristão, sendo que as minhas práticas não são condizentes com o cristão. Amém. Amém. Vamos apertar um pouquinho? Tá gostoso, tá? Então Jesus diz: olha, eles estão vendo, mas eles não veem. Eles não são cegos, mas eles não veem. Eles só enxergam aquilo que está diante dos olhos.
eles não conseguem enxergar além. Eles não são surdos, eles ouvem, mas não entendem, porque eles só ouvem aquilo que lhe foi dado o entendimento. Então eu quero fazer com que eles ouçam o que eu estou falando e entendam o que eu estou dizendo. Aí no versículo 11 Jesus diz: este é o significado da parábola. Jesus não deixa os discípulos sem respostas. Por quê? Porque os discípulos estavam num processo de estágio com Jesus. Eles estavam aprendendo aquilo que eles iriam fazer posteriormente. Então Jesus diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A primeira coisa que Jesus fala: a semente que eu estou dizendo aqui é a palavra de Deus, não é outra coisa. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Amém? Como eu disse a vocês aqui, você recebe a palavra de Deus e você sente, e você sai da igreja até alegre, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é verdadeira. Mas pelo fato de existir muitas brechas abertas na tua vida, e o diabo tem livre acesso, ele entra e sai, ele faz o que ele quer. Quando você põe o pé lá do lado de fora da igreja, já era. Tudo aquilo que você sentiu aqui, tudo aquilo que você recebeu aqui é perdido, é jogado fora, e você continua tendo as mesmas práticas. Não há mudança, não há conversão, não há atitudes diferentes da que você tinha antes ou que precisaria ter. Amém? Amém. Então essa qual que é a terra? Essa é a terra que está à beira do caminho. Quem é a ave? Quem tipifica a ave aqui? O diabo. Ele vem e rouba. Amém? Amém. Continuando. As que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. O chicote estrala, estou fora, não quero saber de igreja, isso não é para mim. Apertou um pouquinho, Deus me livre de igreja. Fui para a igreja, minha vida piorou. É óbvio que vai acontecer isso. Nós precisamos entender uma coisa. Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Muita atenção. Quando não há oposição, o governo é tranquilo. Entendeu? Vocês entenderam o que eu disse? Amém. Quando não há oposição, o governo é tranquilo. Eu tenho a minha base aliada do meu lado. Então quando você começa a frequentar uma igreja, quando você levanta a tua mão e diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, a partir deste momento você passa para o lado da base aliada de Jesus. Você não faz mais parte da base aliada do outro lado. E a partir de então passa a haver oposição. E eu quero te fazer entender, porque você pode estar pensando aí: pastor, mas se eu estou do lado de cá, existe oposição do lado de lá. Só que Deus não se opõe às decisões que você quer tomar, porque Ele te deu o direito de escolher o que você quiser fazer. Então não há oposição. A oposição na vida de uma pessoa só passa a existir quando ela começa a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Aí o outro lado se arrepia, o outro lado se levanta e o negócio começa a apertar. Aleluia! Aleluia! De Camanaia séria, o Manaia, eu sou Bidia da Ramassuri Minaia. Aleluia! Amém? Amém. Amém. Então, irmãos,
eu preciso entender que eu só vou me manter na presença do Senhor se eu tiver raiz. E não é uma raizinha meia boca, não. Tem que ser raiz profunda. Precisa ser raiz profunda. Porque se não for, não aguenta. Quando vier o vento, leva com raiz e tudo, arranca e leva embora. E aí fica como o salmista diz, né? Vai para onde o vento soprar. Não tem firmeza, não sabe o que quer. Continuando lá, 14. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Aleluia. Glória a Deus. O pastor falou lá, trouxe uma palavra, Deus não concorda com isso, mas eu não vou abrir mão disso, não. Você é essa pessoa. Quando um bebê nasce, o que o médico faz? A primeira coisa que o médico faz quando o bebê nasce? Alguém sabe dizer? Corta o cordão umbilical. Quem foi que a irmã falou? Dá um tapinha na bunda para ele chorar, né? Dá um tapinha na bunda e depois. É que faz tempo. Primeiro que ele faz, corta o cordão umbilical. Ou seja, a dependência já não existe mais. Ela se torna uma dependência diferente. Essa criança vai ser abandonada? De jeito nenhum. Então existem 3 coisas que acontecem quando um bebê nasce. A primeira delas é cortar o cordão umbilical. A segunda é o tapa na bunda para dizer assim: desperta para a vida que o negócio não é fácil. E a terceira, põe no seio da mãe para ser confortável e sentir o cheiro. Aleluia. Glória a Deus. Tem crentes que ainda está com o cordão umbilical ligado lá no mundo. Aleluia. Não cortou. Então na igreja não mudou nada na minha vida, está a mesma coisa. E nem vai mudar. Seu cordão umbilical está ligado lá. Quer mudança? Corta o cordão umbilical. Aleluia. Mas o que significa cortar o cordão umbilical? Larga as práticas mundanas da tua vida. Glória a Deus. É preciso ser pregado isso na igreja, gente. As igrejas não pregam mais isso hoje. Arranca da tua vida as práticas mundanas. Aquilo que vai contra, que cai em contradição à palavra de Deus, abandona. E eu não estou falando aqui palavra minha não, tá, irmãos? A Bíblia que você tem na mão aí, se você tem ela como regra de fé, comece a estudar ela e verificar ela, que você vai observar coisas na sua vida que você faz de errado que precisam ser abandonadas. Isso significa o quê? Cortar o cordão umbilical. Depois que você cortar o cordão umbilical, Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida. Aí vai ser esse momento que você vai dizer assim: eu não quero saber da igreja não. Quando eu não estava na igreja, a minha vida era diferente, era bem melhor. Eu vou voltar lá para o Egito para comer pepino e cebola. Deus tem uma picanha preparada para você, mas você está com saudade do pepino e da cebola lá do Egito, da desgraceira que aconteceu na tua vida lá. E aí depois que você tomar a palmada do Senhor, sabe o que vai acontecer? Glória a Deus. Quantas vezes o inimigo tentou Jesus? 3. Ele conseguiu? Não. E depois que ele foi embora? Os anjos vieram e? Serviram a Deus. Glória a Deus. Aí tem pessoas que estão assim, ó. O inimigo pelejou uma vez, ele deu um passo. Não vou desistir. O inimigo pelejou outra vez, deu outro passo. Eu não vou desistir.
O inimigo continuou pelejando. Ele disse: eu não aguento mais, deixa pra lá. Ele estava a um passo da bênção. Ele estava a um passo da vitória. Ele estava a um passo da grande conquista. Virou para trás. E o que vai acontecer com ele? Ele vai pegar o final da fila novamente, até chegar onde ele já estava. Aleluia. Em nome de Jesus, nessa noite eu quero te fazer um pedido de coração. Deixa Jesus entrar na tua vida de verdade. Aleluia. Aleluia. Assuma um compromisso com Ele genuíno e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Que esse compromisso seja acima de tudo e acima de todas as coisas. Que nada, absolutamente nada, esteja acima de Jesus na sua vida. Faz uma limpeza na tua vida de tudo aquilo que não agrada a Deus. Pega o teu eu e recolhe ele, guarda para você. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua vida e fazer o grande operar que Deus tem para fazer. Porque você vai ver como as coisas vão fluir, como as coisas vão mudar e como o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Então nessa noite eu trouxe essa palavra, uma palavra de reflexão. Vocês me vêm pregando aqui 3 vezes por semana. Então tem palavra para todo gosto, tem palavra de todo jeito. E essa palavra é uma palavra de reflexão, para você sair daqui e falar: peraí, como é que está a minha vida com Jesus? Como é que está a minha vida de compromisso com Jesus? Como é que está a minha vida de comprometimento com a palavra de Deus? Será que realmente eu tenho aberto a Bíblia, eu tenho meditado na Bíblia e eu tenho aplicado na minha vida? Ou eu tenho aberto a Bíblia e quando eu começo a ser confrontado pela Bíblia, eu faço assim: não, aqui não, deixa eu ver aqui em outro lugar, deixa eu começar a ler em outro lugar. Mas aí eu começo a ser confrontado aqui, aí eu falo: não, vou procurar um outro lugar para ler, que aqui está muito difícil. Aí eu começo a ser confrontado aqui até eu chegar ao ponto de falar assim: eu não vou ler mais não. Aleluia. 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 Porque toda a Bíblia, toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a amar, mas a Bíblia nos ensina a ser justos. A Bíblia nos ensina a amar, mas a Bíblia nos ensina a obedecer. A Bíblia nos ensina a renunciar. A Bíblia nos ensina a reconhecer o erro, a falha. A Bíblia nos ensina a nos humilhar. E a Bíblia também nos ensina a ser abençoados, Aleluia. ser honrados. Glória a Deus.